Hoje, a pesquisa Real Big Time Data foi divulgada na terça, apontando que, na simulação do primeiro turno, o Lula lidera a corrida presidencial. Vamos trazer esses números de hoje. Lula aparece com 40%, Flávio Bolsonaro com 34%, Ronaldo Caiado com 5%, Romeu Zema com 4%, Renan Santos 3%, Augusto Cury com 1%, Aldo Rebelo com 1%, o Cabo Daciolo com 1%. Brancos e nulos, 6%, não sabem, não responderam, 5%. Reinaldo, numa simulação em que o Ciro Gomes também é testado, o cenário muda um pouco. Ele tem aí 4% dos votos, e o Lula oscila 2 pontos percentuais para baixo, e o Flávio, 1. Em relação à pesquisa de março, não aconteceu, 2 de março, não aconteceu grande coisa. O Lula tinha entre 39 e 40, você vê o mesmo patamar. O Flávio entre 33 e 34, também mesmo patamar. Né? O que tem de ruim, sim, né? 52% desaprova o governo Lula, a aprovação é de 42%, essa reprovação é muito grande, ela precisa baixar. Se não baixar, o Lula dificilmente será reeleito. Né? E em março, a desaprovação é de 51, agora 52, a aprovação é de 44, agora 42. Oscila na margem de erro, mas para baixo. Veja, o governo não vem de uma maré de boas notícias exatamente. Né? E eu nem estou me referindo necessariamente a Messias, enfim. Você tem aí muita coisa ruim acontecida até agora, né? E, por outro lado, você tem alguns marcos. A partir de agora, vamos ver que impacto isso pode ter na eleição. Tem o desenrola, tem o embate sobre a 6x1, enfim, os embates políticos que vêm pela frente. Então, um resultado, veja, não melhorou nada para Lula, parece haver uma tendência de melhora para Flávio, sim, no primeiro turno, e a gente vai ver que no segundo turno também tem uma oscilação na margem de erro, mas é uma oscilação que favorece Flávio. E aí há outros números que são preocupantes para o governo, sim, como nós vamos ver agora. E aí, no segundo turno, o que é que acontece? Tem um empate técnico entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro aparece com 44%, Lula com 43%, nulos e brancos 7%, não sabem, não responderam 6%. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos para mais para menos, e esse levantamento anterior, divulgado em 2 de março, o Lula tinha 42% contra 41% do Flávio Bolsonaro. Ela tinha 1 ponto de vantagem, está tudo dentro da margem de erro. Numericamente 1 ponto de vantagem, e agora numericamente 1 ponto de desvantagem. Me parece que as coisas estão dentro do esperado. É curioso que a má notícia para o Lula, a real má notícia, vem na simulação com os outros. Porque você vê, o Zema e o Caiado ainda não emplacaram. Ainda não emplacaram e não vão emplacar. No primeiro turno, o desempenho é sofrível. Né? Chega a ser ridículo, porque, insisto, estão empatados com o Renan Santos, de um partido que acaba de ser fundado, que vem de um movimento, né? Que não tem governo na mão e tal. Então, o desempenho deles no primeiro turno é muito fraco. Né? A situação do Lula se mostra especialmente difícil, e isso certamente os seus especialistas vão pensar, e na hora de pensar a campanha, precisa ver o que está em curso, o que está acontecendo. Com os números que vêm agora, é que a situação se torna especialmente ruim para Lula. Aí sim, e eu vou dizer por quê. Vamos lá, tem outras simulações de segundo turno. Porque essa pesquisa ela aponta que o Lula também está empatado com Ronaldo Caiado, Ciro Gomes e Romeu Zema no segundo turno. Vamos de novo as simulações, começando com Lula contra o Ciro. 43% para Lula, Ciro Gomes 43%. Lula com Ronaldo Caiado, Lula 43%, Ronaldo Caiado com 42%. E com Romeu Zema, Lula 43% e o Zema com 39%. Então vamos lá.
o que a gente tem aí? O antilulismo, o antipetismo, ou o que quer que seja, está funcionando. Se Zema tem 4%, o outro tem 5%, não sei o quê. Tá. Quando vai para o confronto de segundo turno, né, o Lula ganha poucos votos e os outros empatam com ele. Então, em março, o Zema tinha 35% contra o Lula. Agora, o Zema está empatado com o Lula. 39% a 43%, ainda que nos extremos da margem de erro. Em março, o Caiado tinha 36% contra Lula com 45%. Agora, o Caiado aparece com 42% e o Lula com 43%. Então, você note que está assim, eu vou votar no segundo turno quem aparece contra o Lula. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Isso realmente indica ali uma rejeição ao governo, ao próprio Lula. Sim, o desempenho dele é muito bom, né? Afinal de contas está empatado, apesar de toda a porradaria, mas se compreende que possa ser assim contra o Flávio, porque o Flávio tem a força do Bolsonaro, do bolsonarismo. Só que os outros, quando se trata do Lula, esse eleitorado também migraria para esse outro candidato, né? O que pode indicar que os votos do Flávio têm muito de bolsonarismo, mas também tem muito de antilulismo. Então, a campanha eleitoral vai ter que trabalhar isso, né? Eu considero, de algum modo, incrível, né? Incrível, digo, impressionante. Incrível não é porque está aí, né? Mas é impressionante porque, insisto, o desempenho do governo não é compatível, né? A qualidade do governo não é compatível com esse desempenho. Ideologias à parte, eu acho que o petismo tem que ser banido do mundo, das esferas, da natureza, tá tudo certo, pode achar o que você quiser, né? Aí é com você. Mas o fato é, o resultado objetivo do governo não é compatível com isso. Tem uma outra pergunta, o governo Lula é melhor ou pior que o governo Bolsonaro? Deu que é pior, a maioria considera pior, pelo menos nessa pesquisa. Veja, não há hipótese disso ser verdade. Quando eu digo não há hipótese de ser verdade, é porque essa questão não é metafísica. Tá, tem a questão de gosto. Não gosto. Tá bom, eu não gosto. Tem gente que não gosta de coisas boas, né? Por exemplo, eu não gosto muito de chocolate. É uma esquisitice, né? Enfim. E gosto de comer verdura amarga cozida. Fazer o quê? A pessoa é estranha, né? Gosto dessas coisas. Mas só que um governo é questão de gosto. Só. Né? Renda do salário é a maior da história. Desemprego é o menor da história. Né? Os programas sociais foram retomados. Reforma tributária está em curso. O Minha Casa Minha Vida estava parado, foi retomado. Né? O programa Farmácia Popular foi retomado, e não tinha. Tinha fechado, praticamente. Então, assim, a indústria, nós voltamos a ter indústria no Brasil. Né? A inflação está fora de controle? Não, não está fora de controle. Se identificou um problema grave de endividamento, para o qual talvez o governo tenha acordado um tanto tarde, mas em razão de conjunturas várias. Então não há hipótese de o governo ser pior. Escolha uma área. O quê? Saúde? Não é pior. Educação? Não é pior. Segurança pública, naquilo que realmente conta para a vida das pessoas, a incompetência principal, e isso não aparece nas pesquisas, é dos governos estaduais, nem é do governo federal. No que compete ao governo federal, a Polícia Federal que está aí
atua como nenhuma outra atuou. Mas aí aparece a nuvem, o redutor que transforma tudo isso em coisas menos relevantes, que é a questão dos escândalos de corrupção. Aí sim. De certo modo, o governo também é vítima do que fez de correto, porque, afinal de contas, avançar contra as safadezas no INSS tinha de fazê-lo. Só que aí fica parecendo que o responsável é quem? O governo. Caso Master. O caso Master é uma decisão, tudo aquilo que foi feito foi decisão ligada ao governo e, digamos, ao lulismo. E eu não sei se em algum momento, por ali, se achou que, bom, já que tudo indica, eu não estou dizendo que investigaram por isso. O Banco Central fez o que fez, interveio, a Polícia Federal idem, e tudo bem. Né? Agora, se alguém achava que com isso o governo iria ganhar, cara, não existe caça a corruptos, campanhas de campanhas de combate à corrupção que ganhem a atenção do público nessa dimensão. Isso não existe sem afetar o governo de turno, sem afetar o status quo. Isso apontei desde o começo. Desde o começo. Sabe por que isso está acontecendo? Porque esse governo é meio bagunçado, porque esse governo não toma as devidas providências, porque esse governo não faz o necessário. Porque, efetivamente, qualidade de governança não é. E digamos, mas isso no governo Bolsonaro não tinha. Imagina, o Bolsonaro mudou a direção da Polícia Federal, isso é documentado, porque, como ele disse, para usar as suas aspas, eu não quero gente da Polícia Federal F meus filhos e meus amigos. Isso foi dito no dia 22 de abril de 2020. No dia 24 de abril de 2020, o Moro caiu. Né? Agora, vamos ser claros, o peso do combate à corrupção está caindo todo sobre o colo do governo. E aí outras leituras podem aparecer dentro de leituras erradas. Como o Supremo também foi tragado pelo olho do furacão, aí assim, então tudo que se diz contra o Supremo também cai no colo do governo. Não, aí já é outra coisa. Né? Aí já é outra coisa. Porque se o governo entrar nessa que eu também vou combater o Supremo, bom, aí... Né? Não ficou claro até agora que esse combate à corrupção que está em curso dos dois principais problemas do Brasil, nessa área, não ficou claro que é o governo que está combatendo, que é o governo que está atuando. O caso do INSS nasceu de reportagens deste Metrópolis, apontando os problemas. Mas a investigação começou na CGU e se chamou a Polícia Federal e até o filho do presidente é investigado. Quando eu digo até o filho do presidente é investigado, no sentido de uma Polícia Federal independente que está trabalhando. Mas não interessa. Não é o problema, a dificuldade de trabalhar com isso. Eu ainda acho que o Lula ganha a eleição. Acho que a hora que o embate for para valer, acho que ainda ganha. Acho que o Flávio ainda aproveita a onda de não estar sendo devidamente escrutinado. E de que um monte de coisa concorre, desde essas questões de corrupção até a forma como se faz a cobertura e tudo isso, acaba concorrendo contra o governo. Acho que a hora da campanha, agora, que a situação é muito difícil, é muito difícil.
esses números provam, né? Isso aqui, é porque o Zema passou a bater no STF, é porque o Caiado passou a bater no STF. Não, não é isso. Não é isso. É porque se está isolando, né? Não, é o Lula, esse governo, responsável por essas coisas que estão aí, de ruins, e as coisas boas, que são muitas, não estão aparecendo devidamente, né? Então, não é uma pesquisa, obviamente, boa para o Lula. Não é uma catástrofe, porque, enfim, ele continua competitivo, mas, evidentemente, é preocupante.